Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos dar continuidade àquela aula que a gente estava falando sobre holidays and celebrations, lembram? Bom, então a gente já aprendeu sobre os feriados e celebrações específicos dos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre outras celebrações também importantes que são feitas ao redor do mundo em outros países. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o St. Patrick's Day, que no Brasil não é tão conhecido, mas lá para fora ele é mais comemorado. Então, isso é uma celebração que é oriunda da Ireland, que é da Irlanda, comemorado no dia 17 de março, March 17th. Bom, o dia 17 de março é a data da morte do São Patrício, o santo padroeiro da Irlanda. Essa data ela é celebrada em vários países do mundo, em especial nas cidades e regiões em que há presença maciça de imigrantes irlandeses e em seus descendentes. São usados um trevo de 3 folhas, que é chamado de shamrock, e roupas verdes nas festas de comemorações do St. Patrick's Day. Bom, falando sobre o St. Patrick's Day, a gente já viu aí que é 17 de março, que celebra o dia do São Patrício, mas por que celebra e quem foi o São Patrício? Vamos ver um pouquinho sobre isso? Bom, então, who is St. Patrick? Quem é o São Patrício? St. Patrick nasceu na Grã-Bretanha, mais ou menos no final do século IV, e era filho de pais endinheirados. Aos 16 anos, foi sequestrado e vendido como escravo por saqueadores irlandeses. Ele conseguiu escapar após ter sido escravizado durante 6 anos, e então foi estudar em um mosteiro por 12 anos. Foi quando ele soube que sua vocação era tentar converter todos os pagãos na Irlanda para o cristianismo. A valorização atribuída à sua imagem não está nos detalhes históricos, mas na inspiração de um homem que conseguiu retornar ao país de origem depois de ser escravo quando criança, com o intuito de transmitir a mensagem de Cristo. Então é baseado nesse fundo histórico que hoje é celebrado aí o St. Patrick's Day, essa resiliência, né, dele ter saído de ser escravizado e voltar como uma pessoa ganhadora de almas, vamos dizer assim. E aí tem uma imagem do São Patrício que é divulgada na internet, para vocês terem uma ideia, uma noção, ok? Alright, vamos falar um pouquinho sobre Dia de los Muertos, uma celebração específica do México, o México, e aí tá falando, né, que o Dia de los Muertos, Dia dos Mortos, é uma data comemorativa celebrada no México no dia 2 de novembro, data que nós aqui no Brasil também relembramos o Dia dos Mortos, que é chamado de Dia dos Finados, né? Na qual é costume ir aos cemitérios, visitar os túmulos, entes queridos e preparar altares com alimentos, velas, flores e outros elementos. Diz-se que somente nesses dias as almas podem voltar do além para estar perto dos seus. Então observem aí, tem uma imagem, né, mostrando um pouquinho sobre essa celebração do Dia de los Muertos lá no México. É uma celebração diferente um pouco do Brasil, né? E a gente vai entender um pouquinho alguns detalhes sobre essa celebração. Bom, segundo conta a crença popular, nesse dia de celebração, os falecidos retornam além do túmulo, ou seja, é a época do ano em que os mortos visitam os vivos. E a gente vai ver alguns símbolos que eles usam nessas celebrações. Primeiro tem as calaveras, são as caveiras, né, que são decoradas artisticamente. Inicialmente eles usavam crânios reais para as celebrações, mas ao longo dos séculos, claro, eles foram adaptando para imagens simbólicas de caveira. E elas aparecem nas mais diferentes coisas, né? Pintura no rosto, o objeto, imagens impressas, enfim. Também tem a Catrina, ou La Catrina, é uma das caveiras literárias mais famosas. Essa caveira que vocês estão vendo aí nas imagens, com um chapéu típico francês, era uma crítica social em que se pretendia valorizar a cultura mexicana e relembrar que na hora da morte todos não passam de um esqueleto de mesmo aspecto. Então era uma crítica social que eles trouxeram aí também para essa cultura da celebração do Dia de los Muertos. Outros detalhes aí, eles usam um altar, né, oferendas no altar e nos cemitérios. Observem as duas imagens aí na tela, está mostrando um pouco como eles estruturam esse altar. Esse altar tem ordem de coisas que aparecem e também tem significados. Então veja aí,
O papel picado, papel colorido, representa a alegria da festividade. Os esqueletos com roupas, que a gente vê tanto no altar quanto na celebração, recepcionam as almas. A água, ela é colocada num copo cheio para o espírito saciar sua sede. As velas trazem a luz para guiar as almas no regresso para sua casa. As comidas, entre elas o pão dos mortos, pão de muerto, né? Acredito que seja isso, que tem o significado de ser o esqueleto do falecido. Retratos da pessoa recordada, eles colocam a foto da pessoa, né, na parte mais alta do altar, junto a um espelho, para que o falecido consiga ver o reflexo dos seus parentes por ele. Objetos do agrado do falecido. Caso seja uma criança, eles usavam, ou usam, né, no caso, brinquedo. E as flores, que guiam os espíritos e são o portal de entrada deles para visitar os vivos. Então observem que realmente é uma celebração cheia de simbolismo, né? E que todo o país se empenha em comemorar nessa data aí festiva. Ainda como dica para vocês, tem aí o filme Coco, né? Em 2017, a Disney Pixar tornou esse dia comemorativo um filme de animação. O nome desse filme é Viva, A Vida é uma Festa, em português, e aí, entre parênteses, tem Coco, que é o nome original. Esse filme é inspirado no feriado e conta a história de um menino que quer ser um músico famoso. Esse filme, essa animação, pessoal, ele vai retratar bem no que essas pessoas acreditam, né? Como elas acreditam que acontece toda essa questão da festa, como ela é celebrada, o que eles acreditam que acontece lá do outro lado, né? Que eles acham que as pessoas, enfim, que morreram continuam vivas no outro plano. Então explica direitinho. Caso você queira entender como funciona o Dia de los Muertos, ter mais informações dessa questão cultural, podem assistir. Ainda temos aí a celebração Holi da Índia. Bom, o festival é realizado anualmente entre os meses de fevereiro e março, between February and March. Por ser uma das festas indianas mais populares, o país costuma parar para comemorar. A festança se assemelha bastante ao nosso carnaval, pelo menos na parte de envolver muita música, dança e alegria. Na véspera desse festival, as pessoas recolhem galhos e folhas secas e elas constroem várias fogueiras pelas ruas da cidade. Esse é um ritual que é feito para representar a maneira simbólica da purificação de todas as maldades. Quando essas fogueiras se apagam pela manhã, a celebração começa com diversas pessoas jogando pó e tinta colorida uma nas outras. Eu acredito que todos já viram, se não viram a celebração, já viram falar, ou pelo menos viram alguma foto como essa que vocês acompanham aí na tela, né? É uma celebração bem colorida, mas também cheia de simbolismo. E a gente vai ver um pouquinho sobre essa festividade do Holi na Índia. Inicialmente, o pó colorido, que é esse pó que dá tanta cor à celebração, né? Ele era preparado com ervas medicinais e flores que eram moídas e misturadas à água até formarem um pó. Entretanto, com o tempo, foram incluídos alguns materiais sintéticos para que tivesse mais opção de tonalidade e de cores. Então, o significado dessas cores são: amarelo significa piedade, humildade e saúde. O laranja, otimismo, alegria. O azul significa calma. Vermelho, a pureza, a fertilidade e a beleza. A rosa significa o amor. E verde, vitalidade e força. Interessante, né? Eu já vi também reprodução desse festival aqui no Brasil. Talvez as nossas cores não sejam assim tão glamourosas como os da Índia, mas uma festividade bem colorida. Qual é o fundo histórico por trás aí do Holi? Bom, o Holi é uma celebração hinduísta típico da Índia e é a religião mais antiga de lá, né? Por isso a festa está baseada em várias de suas mitologias, e uma delas é a lenda de Krishna e Radha. Segundo essa crença, Krishna amava Radha, mas se sentia mal por conta da diferença das suas cores de pele. Então, seguindo o conselho da sua mãe, ele pintou o rosto de maneira colorida para ficar da mesma cor que a sua amada, de modo que pudessem celebrar o seu amor juntos, sem julgamentos. Aí tem uma imagem para vocês que eu trouxe da internet, mostrando para vocês um pouquinho dessa crença, né, dessa mitologia, né, da Índia, chamada Krishna e Radha, ok? Bom, e por último, vamos ver um pouquinho sobre Christmas, que é o Natal. Eu não trouxe para vocês nenhuma celebração comum no Brasil, que são as celebradas normalmente, né, como o Natal, Páscoa, enfim.
Mas o Natal tem umas especificidades interessantes. Por quê? Porque cada país celebra de um jeitinho diferente, seja na comida, na forma de troca de presentes, mas tem dois que me chamaram bastante atenção. Por exemplo, na Itália, além do Papai Noel que distribui presentes no Natal, tem a crença de que nesse país tem uma bruxa chamada Befana, que entrega os presentes para as crianças entre os dias 5 e 6 de janeiro. Se as crianças se comportarem, a velha senhora enche as meias de todas as crianças com doces e presentes. Ou, se elas não se comportarem, enche as meias com carvão. Tem aí uma representação também da bruxa Befana para vocês verem. E lá na Rússia, eles seguem um calendário diferente, então essa festa de Natal ela é celebrada só no dia 7 de janeiro, diferente aí do 25 de dezembro que todo mundo comemora, né? Além disso, os pratos servidos na ceia também são bem diferentes do que estamos acostumados, incluindo alguns pratos típicos deles, como o zakuski e o kutia, acredito que seja isso. A vodka, claro, é outro elemento que não pode faltar. Como eu não falo russo, eu não tenho certeza da pronúncia das palavras aí. Espero que os que falam russo me perdoem e me ensinem como é o jeito certo. Ok, pessoal, vamos lá fazer um exercising para ver se vocês realmente estavam atentos à nossa aula de hoje. Então vamos lá. Relacione os holidays and celebrations com a data correspondente. Nós aprendemos hoje sobre 3 datas, sobre St. Patrick's Day, Dia de los Muertos e Holi. O dia de São Patrício, o Dia dos Mortos e o Holi, que não tem tradução. É chamado aqui no Brasil como Festa das Cores, né? Qual a data correspondente a essas celebrações? Between February and March, entre fevereiro e março, November 2nd, 2 de novembro, ou March 17th, 17 de março. Bom, então se você respondeu aí como está na tela, acertou. Então, o St. Patrick's Day é celebrado no March 17th, no dia 17 de março. O Dia de los Muertos no November 2nd, dia 2 de novembro. E o Holi, between February and March, entre fevereiro e março. E por último, leia a descrição e diga qual data comemorativa ela se refere. Novamente, vamos falar sobre St. Patrick's Day, Dia de los Muertos e Holi. Então, na primeira descrição, disse que somente nesses dias, né, as almas podem voltar do além para estar perto dos seus. Qual é a celebração? Na véspera do festival, as pessoas recolhem galhos e folhas secas e constroem várias fogueiras pelas ruas da cidade. Esse ritual é feito para representar a maneira simbólica a purificação de todas as maldades. E por último, são usados um trevo de 3 folhas, chamado de shamrock, e roupas verdes nas festas de comemoração. Tá fácil, né? Ok, então se vocês responderam aí, acertou. Então, na primeira, disse que somente nesses dias as almas podem voltar do além. Estamos nos referindo ao Dia de los Muertos, que é a celebração específica do México. Na segunda, na véspera do festival, as pessoas recolhem galhos e folhas secas, constroem fogueira, enfim, que significa lá a purificação, né? Isso aí se refere ao Holi, aquela festa das cores típica da Índia. E por último, são usados um trevo de 3 folhas, o shamrock, e roupas verdes nessas comemorações. Só pode ser o St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício, que é celebrado dessa forma. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para rever essas aulas quantas vezes precisar. E é isso. See you next class!